Oi, gente, tô aqui esperando o Alexandre entrar. Boa noite, Cris. Ele tá entrando daqui a pouquinho, a gente já trocou o WhatsApp. Enquanto isso, aqui eu tô buscando no nosso livro, que a gente lançou em 2016, que é esse aqui, ó. É um livro chamado Somos Mães de Primeira Viagem. Eu vou falar dele um pouquinho depois. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Acácia. Eu sou fundadora da Somos Mães. A Somos Mães é uma empresa do setor 2.5 e também uma ONG. E nós criamos esse canal aqui para falar só com as gestantes. A gente faz curso para... Aqui, o Alexandre entrou. A gente faz curso para gestantes já há 3 anos. Mas deixa eu colocar o Alexandre aqui para a gente poder conversar com ele. Ele já está entrando. E aí eu termino de contar para vocês a história desse livro e de como eu conheci o Alexandre. Deu uma história bastante interessante. Oi, Olá, Ale, tudo bem? tudo bem? Tudo bom, e você? Também, graças a Deus. Um prazer te receber aqui. E eu estava comentando aqui para as pessoas, eu não sei se você vai lembrar dessa história, de como é que a Ah, gente se conheceu e deu origem para a tua participação nesse nosso livro aqui. Então eu Foi vou num contar um culto pouquinho. do São Luís? Não. Sabe Não? onde a gente se conheceu? Numa Ah, festa aqui do bairro, na praça. uau! Quem nos apresentou, se não me engano, foi a Fanny Moral. E Ah, aí a gente se sim, é verdade. conheceu. E aí tinha uma outra pessoa também lá que ela me apresentou e a gente trocou algumas informações. Você falou do seu trabalho, eu falei do meu. E quando a gente estava para lançar esse nosso livro aqui, Somos Mães de Primeira Viagem, que nós lançamos em 2016, a minha equipe entrou em contato com você e você escreveu um texto. Sim. Está escrito aqui, é um capítulo que fala sobre como o meu corpo mudou na gestação e no pós-parto. Então, eu achei super interessante retomar aqui. A gente, nesse aqui, tem alguns depoimentos. Tem um depoimento de uma moça que fala sobre as estrias do corpo dela, que ela ganhou muitas estrias durante a gestação. Depois ela fala do corpo dela depois de 2 gravidezes, que mudou muito. E tem um outro depoimento aqui bastante interessante de uma moça que era triatleta e ela ficou obesa depois da gestação dela. Então, e você escreve depois sobre isso, falando sobre como a atividade física é super importante na gestação e no pós-parto. Você escreveu bastante aqui sobre abdômen, assoalho pélvico, as costas. Você fez um texto bem bom, tá aqui. E a Que gente vai bom. falar um pouquinho sobre isso. A gente está com algumas pessoas aqui já assistindo a gente. Eu só estava terminando de me apresentar e vou pedir para você se apresentar também, tá bom? Claro. Então, pessoal, como eu estava dizendo, nós realizamos curso para gestantes há 3 anos. Por conta dessa pandemia, a gente precisou se reinventar e a gente encontrou uma agência que transformou todo o nosso conteúdo no conteúdo online. Esse conteúdo, ele vai estar disponível a partir do dia 1º. No dia 1º de agosto, nós vamos fazer um webinar gratuito sobre trabalho de parto com o Dr. Gustavo Ventura e a doula Kátia Silene. Então, se você ainda não se inscreveu, é gratuito, se inscreva, tá? E a gente, essa semana, nós vamos fomentar esse canal aqui, falando sobre 3 questões importantes. O Alê está aqui para abrir essa semana da gestante Somos Mães Informadas. E a gente vai falar hoje, então, sobre atividade física, amanhã sobre incontinência urinária. E na quinta-feira nós vamos falar sobre nutrição durante a gestação, tá? Então, estou apresentada. Alê, por favor, se apresente também para a gente começar a nossa conversa. Sim, vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Alexandre Alves, eu sou de formação professor de educação física, formei aqui pela USP, mas em determinado momento da minha carreira eu percebi que esse público estava sem profissionais capacitados para trabalhar exatamente
da forma que se deve, né? Tanto a gestantes como no pós-parto, e fui me especializar na Inglaterra. E voltando de lá, isso em 2009, começo do ano, montei a Fit Mummy. Então, a Fit Mummy, alguém dando um oi, olá! A Fit Mummy é uma academia exclusiva, né, para gestantes e mães que acabaram de ter bebê. Então, os objetivos são evitar os desconfortos da gestação, como dores nas costas, inchaços, tendinites, tentar fazer com que a mãe tenha uma gestação com menos sintomas, o mais saudável possível, e também prepará-la para o parto. Então, trabalho de preparação para o parto normal, a gente faz, né? Cada vez mais a gente vê as mães nesses anos, tem visto cada vez mais as mães querendo tentar um parto normal, acho uma coisa bacana, até a Cássia citou o doutor Gustavo, que é um dos defensores, né, do parto normal, um cara que defende bastante, né, Cássia? Um Sim. médico bem atualizado, bem bacana. E então esse é um trabalho, e o trabalho de recuperação no pós-parto, né? Então hoje em dia a gente tem visto aí muita coisa no pós-parto, umas que são bacanas, outras nem tanto, mas o importante é a gente explicar para a mãe quanto que a atividade física é importante para ajudá-la a cuidar do bebê também. Eu sei que aqui a gente fala um pouco mais de gestante, mas toda gestante uma hora vai chegar nessa fase do pós, né? E é legal falar quanto que a atividade física pode evitar a depressão pós-parto, pode ajudar a autoestima dessa mãe, enfim, é um trabalho bem bacana. A gente também, só para concluir, também a gente está aqui em São Paulo, né? Então a gente estava com 3 unidades físicas e a partir da pandemia a gente passou a dar muitas aulas online, então a gente acabou atendendo mães de todo o Brasil, que está sendo bem bacana. Pessoas que gostariam de treinar com a gente, mas a gente praticamente não tinha esse programa, e agora a gente tem atendido com aulas bem legais de gestantes, de pós-parto, de forma remota também. Show. Então, Ale, vamos começar do começo, imaginando naquela gestante que nunca fez atividade física, tá? É aquela Sim. pessoa que gostaria, mas sempre foi adiando, engravidou. E agora, o que você diz para essa mulher que nunca fez nada e como ela pode começar de forma saudável, né? Sem se lesionar e sem prejudicar também o bebê? E como é que ela pode paulatinamente ir aperfeiçoando esse esforço físico, né? Acompanhando também a barriga que vai crescer, porque tem as costas que vão ficar doendo, né? Como é que ela pode iniciar esse processo? Sim. É importante dizer, porque tem alguns dogmas aí que, graças a Deus, já estão caindo por terra. Que é assim, se ela não fazia nada antes, não inventa de fazer agora. Mentira. Por favor, comecem a se exercitar na gestação, mesmo que você não se exercitava antes. Hoje já se sabe a quantidade de benefícios, não só para a mãe, mas muito. Porque assim, hoje a gente já sabe quanto tem benefício para a mãe, né? Que ela vai dormir melhor, que ela não vai ter dor nas costas, que ela não vai inchar tanto, enfim, que ela vai controlar o diabetes gestacional. Mas hoje as pesquisas têm ido na direção do bebê e mostrando quanto que a atividade física na gestação faz bem para o bebê. Então, os bebês não só nascem mais saudáveis, então eles têm aquela notinha que o bebê recebe, o Apgar, né? Muito maior, os bebês das mães que se exercitaram, mas hoje eles já estão percebendo que esses bebês, quando vão crescendo, desenvolvem melhor o seu intelecto. Eles são normalmente crianças mais inteligentes, então estão fazendo testes até 5 anos e vendo que esses bebês são mais desenvolvidos, ou essas crianças, do que aquelas das mães que não se exercitaram. Então, é muito importante ela começar. Obviamente que tem que ser feito, se ela não se exercitava, de uma forma cuidadosa, de uma forma cadenciada, no sentido de não querer já pegar a maior carga possível. Tem que ser uma coisa leve. A gente tem visto que
uma gestante mais forte, e eu vou explicar melhor esse termo mais forte, ela tem muito mais benefícios. Quer dizer, ela pode fazer a yoga, ela pode fazer a caminhada, são super bons. Mas ela precisa fazer uma atividade que a fortaleça, que deixem os músculos mais ativos. Então, a musculação, hoje em dia tem o funcional, e obviamente que para saber qual é o grau, é importante um professor especializado, né? Então, ela deve sim iniciar um programa na gestação, é muito importante que ela inicie, tanto para ela quanto para o bebê. E uma outra questão que sempre vem, não sei se você tinha pensado nisso, Cássia, mas eu já vou falar, que é assim, se está tudo bem com a mãe, ela não precisa esperar 3 meses para começar. Então essa é uma rotina que alguns médicos tomavam, hoje já estão mudando, então aqueles mais atualizados já entendem que o primeiro trimestre, quando é feita uma atividade física bem orientada, não precisa ir fazer Muay Thai, pular de bungee jump, mas quando é feita de uma forma bem orientada, não tem problemas, na verdade só tem benefícios se exercitar, inclusive no primeiro trimestre. Porque é uma dúvida, né? Uma dúvida de toda gestante, porque nesse primeiro trimestre a gente tem muitos medos ainda, né? Os médicos até falam para a gente não sair contando para ninguém que está grávida. Tem todo um cuidado aí com essa primeira fase. E é muito bom saber, então, que, né, que a gestante com o apoio de um profissional habilitado para aquele momento que ela pode desenvolver a sua rotina, né? Eu já conheci, Ale, mulheres com idade gestacional bem avançada fazendo atividade bem pesadinha, Bem, assim, sabe? Mas é claro que mulheres que têm um histórico de atividade física, né? Não é uma pessoa que está iniciando agora que vai fazer atividade física um pouco mais forte, mas eu conheço mulheres que fizeram. Eu sempre fiz atividade física, né? Sempre fui uma pessoa que gostasse muito de esportes em geral, e eu fiz pilates até meu 6º mês de gravidez, e eu parei por preguiça, não foi porque não estava conseguindo fazer não, sabe? Porque você já fala assim, ai, tá frio, né? Não vou porque tá frio, foi mais por preguiça, mas não estava tudo bem fazendo pilates, estava tudo bem fazendo caminhada, estava tudo ótimo. Eu queria te perguntar uma coisa, você falou que a atividade física ajuda na questão da dor nas costas. Como é que pode isso? Isso tem a ver... Porque assim, a gente pensa já na dor nas costas porque o abdômen tá tirando a gente da gravidade, né? Como é que isso pode equalizar, Lê? Vamos lá. Tem uma série de mudanças no corpo da mãe, né? Então, o abdômen, que é um dos músculos responsáveis pela sustentação da coluna, está distendido pelo crescimento do útero. Esse é um ponto, né? Então, todo músculo que está alongado não está contraído. Então, quer dizer, a mãe tem muita dificuldade em ter ali o abdômen contraído a ponto de ter um tônus que sustente a coluna. Esse é um ponto. O outro ponto é que o quadril da mãe muda de posição. Ele começa a se separar para que o bebê possa passar durante o parto. O bebê e o corpo da mãe não sabem qual é o tipo de parto que vai ser. Então, ele começa a se preparar para o parto normal. Então, o quadril da mãe começa a se separar. E a coluna está presa à pelve, né? Então, essa coluna também começa a sofrer alterações de posição. E as dores nas costas, especialmente na região lombar, começa a aparecer. Tem muitas mães também que sentem dores na cervical, porque quando a barriga puxa para frente e ela equaliza, ela acaba ficando também nessa posição um pouco assim. Se a gente olhar uma gestante, ela está, no final, ela está assim com o queixo também para cima. Então começa a gerar também tensões na cervical. Então o que a gente tem que tentar fazer, Cássia, são exercícios que não são especificamente abdominais. Os abdominais não são bem-vindos na gestação,
porque eles aumentam a pressão intraabdominal, empurram esse abdômen mais para fora, aumentam a chance da mãe ter uma diástase maior e aumentam, pelo aumento da pressão, a sobrecarga sobre o assoalho pélvico. Você comentou que amanhã vocês vão falar sobre incontinência urinária. Então, abdominais são uma causa de incontinência urinária, porque eles aumentam a pressão sobre o assoalho pélvico. Então, a gente tem que fazer exercícios. Eu uso muito a respiração para isso, né? Então, eu peço para que as mães ativem o seu abdômen na hora da expiração. Então, em todo movimento, em todo exercício que a gente vai fazer, ela tem que fazer uma expiração forçada e tentar realmente ativar o abdômen, né? E isso vai ajudando a sustentar. Além do que, trabalhar musculaturas das costas, seja com fortalecimentos, por isso eu falei que a parte muscular é tão importante, seja com exercícios de estabilização da coluna. Então, é dessa forma, ativando o abdômen pela respiração, usando exercícios que ela tenha que ativar o abdômen ali durante, então, exercícios fora de máquinas, né? A gente usa muito o peso do corpo, e exercícios de estabilização da coluna são as nossas principais ferramentas para evitar essas dores nas costas. Uhum. As dores nas pernas também, Ale. Só aqui comentando, a Cris falou que está com essa dor nas costas aí, que você... Alguém falou da dor na sacroiliaca, né? Essa é uma dor também que é comum, né? Porque aquilo que eu falei, a pelve começa a se movimentar, o osso sacro que está ali atrás também começa a se separar. Então, muitas vezes, fortalecendo o glúteo, a gente consegue melhorar essa dor. Mas é uma coisa que não dá para a gente garantir, porque cada mãe vai ter um tipo de efeito das ações hormonais que ela vai sofrer durante a gestação. Então, por exemplo, eu estou dando aula agora no pós-parto para Titi Miller, né, que é que era do GNT, está na Globo. Ela tem um problema nas costas bem grande, então a gente tem que tomar um cuidado muito especial com ela para que ela não sinta essas dores. Agora ela já está no pós-parto, mas ela continua com esses problemas nas costas. Então é uma região bem sensível por toda essa mudança que a pelve e o abdômen sofrem. Muitas vezes essa dor, quando é no sacro, né? Tem mães que sentem, inclusive, assim, bem perto do cóccix. A gente recomenda até acupuntura para alívio da dor, sabe? E eu estou vendo também que tem pessoas entrando que são físios, né? A gente trabalha também na Fitmami com uma físio do assoalho pélvico. E eu sei que vocês vão falar isso amanhã, mas é importante dar essa informação. Um assoalho pélvico mais forte, mais com uma capacidade melhor de sustentação, também ajuda a prevenir essas dores e até melhorá-las. Então, além da atividade física, procurar uma fisiopélvica vai ajudar nesse processo também. Uhum. Ale, e o ganho de peso, né? Porque a gente se preocupa também com isso, né? Até por questões de saúde. A atividade física durante a gestação, que é de baixo impacto, ela pode também ajudar num ganho de peso mais apropriado para cada idade gestacional, ou isso depende de cada mulher, né? Porque cada mulher também tem uma tendência a ganhar um pouco mais, a ganhar um pouco menos. Vamos lá. Uma coisa importante quando a gente fala de ganho de peso é entender o peso da mãe quando ela engravidou. Então existe uma tabela. Quer dizer, quando ela engravida, acima do peso dela, do peso normal que ela tinha, ela pode ganhar menos peso. Quando ela engravida abaixo do peso que ela normalmente tinha, ela pode ganhar um pouco mais de peso. Então, existe uma tabelinha de IMC. Quer dizer, de acordo com o IMC da mãe, que é o Índice de Massa Corpórea, no momento que ela engravida, é que a gente tem uma ideia qual é o peso que ela pode ganhar, né? É muito importante que a mãe ganhe uma quantidade de peso saudável.
Existe, eu estava falando, né, sobre o desenvolvimento intelectual do bebê. Existe uma pesquisa que comprova que quando a mãe ganha muito pouco peso, menos de 2 quilos, que é uma mãe que praticamente, sei lá, não se alimenta, que é uma mãe que, de repente, abusa também da atividade física, ou um aumento excessivo de peso, e aí eu não vou nem falar em valores, porque isso depende realmente do peso que ela tinha antes, mas quando esse ganho de peso, ou ele é muito grande, ou ele é muito baixo, isso afeta também o desenvolvimento do bebê. Tá? Então, como é que é um ganho de peso ideal? Primeiro, que eu acho assim, eu tento falar para as alunas que elas não fiquem estressadas com isso, que elas tentem fazer tudo o que é possível dentro da agenda, da rotina, da capacidade financeira, vamos dizer assim, para ter uma gestação ativa e também a gente não pode só falar em exercício, mas a gente tem que falar numa boa alimentação, porque não adianta ela fazer caminhadas, exercícios todos os dias e falar assim, já que eu estou grávida, eu posso comer por 2. Estou grávida de gêmeos, vou comer por 3. Não, né? Então, assim, se possível, passe com uma nutricionista. Se não é possível, conversa com a sua médica. Todo mundo faz o pré-natal. E a médica também pode dar uma orientação, né? Ou recomendar alguém, enfim. Mas é importante que ela não queira comer por 2 e que ela não falar, já que eu estou grávida, vou comer mesmo. E aí come bolo, chocolate, doce, sorvete, pizza, enfim. Então, uma boa alimentação aliada a uma atividade física regular e não assim, sabe? Você falou uma coisa que até eu vou pedir licença para te corrigir. Não é corrigir, você falou certo, de baixo impacto. Sim, a gestante não pode fazer atividade física de alto impacto, mas ela pode até fazer uma atividade física de médio, dependendo do histórico, a alta, de médio a alta, intensidade. Então, entenda que intensidade é diferente de alto impacto. Então, por exemplo, o transporte é um bom exercício em que ela pode fazer uma atividade um pouco mais intensa. Ela pode fazer uma natação que não tem impacto de forma mais intensa. Ela pode. O que ela não pode fazer são atividades, como você disse, de impacto, atividades que ela tem a chance de ter uma batida, alguma contusão ou batida na barriga, aí pode gerar um aborto, realmente pode lesionar a placenta e essa mãe ter problemas. Então, ela até pode, se for controlado por um bom profissional, fazer atividades de um pouco mais alta intensidade. Impacto, não. Então, quer dizer, não é desculpa estar grávida para ter um ganho sadio de peso durante a gestação. E aí eu vou dar um patamar aí de 8 a 12, 13 quilos. Mas como eu falei, se a mãe, por exemplo, estava muito abaixo do seu peso, ela pode ganhar um pouco a mais que isso. E se ela estava muito acima, quem sabe ela não possa chegar a 12, 13, ela tenha que ganhar um pouquinho menos. Então o ganho de peso é bem importante, não só para a mãe, não só para a recuperação dela no pós-parto, mas também para o bebê. Uhum. Você estava falando aí de fazer abdominal, né? Que não é aconselhável fazer durante a gestação. Eu queria aproveitar esse gancho para falar também sobre a atividade física no pós-parto, porque a gente, infelizmente, tem muitas pessoas influenciadoras que voltam à sua forma física Rapidamente. enfim, rapidamente e acabam estimulando outras mães a entrarem nessa corrida literal, né, para perder peso. O que é que você diria para uma mãe nesta fase? Assim, olha, primeiro tem o puerpério, né? E aí nesta fase desse não é nem puerpério, vou trocar a palavra, nesse pós-parto imediato, né, de 45 dias, e como é que gradativamente ela pode ir alcançando uma Bacana. atividade física mais
mais forte, né? Então, a gente tem que, primeira coisa, pensar que é bem legal. Eu gosto muito de falar de pós-parto, porque está muito na moda. Está cheio dos programas aí, seja na internet, tá, de recuperação do corpo no pós-parto, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque alguns deles são até, como você disse, muito exigentes para uma mãe que acabou de ter bebê. Então, a primeira coisa é entender que o corpo da mulher sofreu uma série de mudanças, né? Ela perdeu massa muscular, ela está com a postura toda atrapalhada, então ou ela está assim, ou ela está com o bumbum para dentro, né, a barriga para fora, como eu falei, a cabeça ainda está ali. Enfim, imagina uma coluna, um corpo todo desalinhado e a gente pedir para essa mãe fazer algo intenso. Então ela volta para o CrossFit. Não, agora não é a hora. Ou, por exemplo, ela volta imediatamente, assim que o médico libera, a correr. Também não. Então, o que eu falo para as mães é que a gente tem que tratar esse recomeço de atividade física como uma fisioterapia. Então, eu brinco assim, né? Imagina que você torceu o tornozelo, não dá para voltar a correr em seguida. Tem que fazer um trabalho de fortalecimento, de estabilização daquela articulação, para depois você ir fazer uma atividade intensa. Então, na ânsia de recuperar esse ganho de peso que você citou, as mães se jogam em atividades físicas e até contratam professores que não entendem exatamente daquele público, e aí ele fala, teu médico liberou? Liberou para tudo, então eu posso fazer tudo. E aí coloca aquela mãe para saltar, pular corda, correr, e aí começam a vir os problemas, sabe? Problemas nas costas, problemas que vocês devem falar amanhã de incontinência urinária, e um problema do abdômen também, né? A gente é procurado muitas vezes por mães que sofreram lá uma distensão abdominal grande, tem um certo grau de diástase e precisa fazer um trabalho sério, bem orientado para recuperar esse corpo. Então, tem que pensar nesse pós-parto, né? Algumas pessoas falam essa frase e eu até acho legal. O corpo demorou 9 meses para mudar. Por que a gente quer voltar todas essas mudanças em um só, né? Ou em 20 dias, ou em 2. Então, existe um prazo, até sem fazer nada, que o corpo ajuda a ir voltando. Mas, obviamente, que se feita atividade física bem orientada, como eu disse, recuperando devagar essas musculaturas perdidas, fortalecendo as costas, passar com a fisioterapeuta pélvica para esse trabalho também. Então, eu vou falar rapidamente disso, sem me aprofundar, mas, por exemplo, na Fitmami, antes da gente começar o trabalho de pós-parto, ela passa com a fisioterapeuta pélvica. Para eu entender o que aconteceu com essa musculatura, seja durante a gestação, seja durante o parto normal. Ela teve laceração no parto? Ela sofreu episiotomia? Como é que eu vou escolher os exercícios sem entender como é que essa musculatura, que pode ter sido muito afetada, está? Então, se eu não der bola para ela, eu posso estar gerando um monte de problema para as mães. Então, a fisioterapeuta pélvica é muito importante nesse pós-parto também. Então, é um processo lento, sabe? Que eu até estava comentando com uma aluna minha que a gente começou a fazer exercício essa semana, ela está com 30 dias de pós-parto, né? Parece que o meu corpo não vai voltar nunca, nossa. E eu peguei, por coincidência, uma foto de uma aluna que o filho dela acabou de fazer 1 ano e a gente vem treinando durante todo esse ano. Ela treinou na gestação também, mas ela está com 1 ano de treino, 3 vezes por semana comigo. No pós-parto, o filho dela, como eu disse, acabou de completar 1 ano. Está com o corpo ótimo, sem nenhum problema nas costas, sem incontinência urinária, com a diástase lá no localzinho dela, onde tem que estar, super feliz e satisfeita com o corpo dela. Então, é um processo que tem que ser cuidadoso. Beijo, Polly. Que tem que ser lento, sabe?
Cássia. Não pode ser uma coisa... uma vez me procurou uma mãe, uma artista, falando assim, olha, meu bebê nasceu há 30 dias, me indicaram você aí na Pitmami, e daqui a 20 dias eu vou ser destaque no carnaval. E eu quero ir de biquíni. Eu falei, ó, você pode ir, mas seu corpo, se for trabalhado comigo, não vai estar nem um pouco, não vai estar muito diferente do que ele está hoje. Porque em 20 dias não dá para fazer uma atividade segura que ele vai mudar nesses 20 dias, né? Meu Deus do Então, céu. Mas pois é. me diz que ela aceitou fazer o trabalho com você, por favor. Ela aceitou, e aí ela desistiu de sair na escola de samba. Porque Desistiu? acho que não tinha voltado o que era. Porque não dá, eu só ia fazer. Se eu colocasse ela para fazer, né, como eu falei, pular corda, que eu não gosto em hora nenhuma, mas fazer coisas intensas, agachamentos com muita sobrecarga, corrida, eu ia acabar com o corpo dela, sabe? Então, é um processo que precisa ser respeitado, que precisa ser lento. Mas, se feito de forma inteligente, bacana, ele vai dar os mesmos, se não um resultado ainda melhor, né? Uhum. Quando a gente compara com a parte estética, desculpa. Vamos só fazer um parênteses aqui. Queria que você explicasse o que é diástase, porque eu não sei se todo Boa. mundo que está aqui sabe o que Vamos é. lá, vamos lá. Eu vou falar com prazer, mas é importante a gente falar que, como eu falei, tem um grupo, e pode ser até que eu me inclua nele, é que eu já mudei isso, que tem, ou que já fez, uma demonização da diástase. Nossa, você tem diástase no pós-parto, você precisa tratar. E eu vejo, inclusive, até os médicos, algumas vezes, recomendando o meu trabalho, falando que aquela mãe tem diástase, e quando elas chegam lá, eu vou avaliar, praticamente não tem nada. Então, vamos lá, vamos entender o que é a diástase. Todos nós temos aqui o reto abdominal. Então, aquele músculo, né, que está aqui. Que normalmente é assim, as suas duas bandas são juntinhas. Conforme o bebê começa a crescer, o útero começa a crescer, começa a empurrar a barriga para frente, vai empurrando, vai distendendo o músculo e ele se separa. Então a diástase é esse espaço entre as bandas do reto abdominal. Ok? Então isso é diástase. Vamos lá. Quando a mãe volta do pós-parto, no primeiro dia, né, seja lá com 30 dias, 40, 60, o corpo dela está inundado ainda por um hormônio produzido na gestação chamado relaxina, que serve para afrouxar as musculaturas, principalmente as articulações. Aí, o avaliador vai avaliar a diástase, então a gente põe a mãe deitadinha e procura por uma valetinha aqui, ó. Só que esse músculo está inundado de relaxina, e quando a gente põe a mão, ele vai lá para um lado, vai para o outro, e a impressão, muitas vezes, é que essa mãe tem uma diástase grande. Então, primeiro ponto, espere o seu corpo diminuir a quantidade de diástase, ele ir voltando. Como eu falei muitas vezes, existem pesquisas hoje, Cássia, que quase 70% das mães, sem fazer nada, não tem mais diástase depois de 6 a 9 meses. Sem fazer nada. Então, não precisa sair correndo para fazer lá o programa XYZ de diástase, porque diástase pode ser um dos problemas do pós-parto. Tem outros que muitas vezes são mais importantes. Eu estava comentando da Titi Miller, ela não tem diástase nenhuma, mas ela está com um problema sério nas costas. Então, qual é a prioridade dela? É melhorar essa parte das costas. Então, vamos lá. Então, o ponto é que o teu corpo vai ajudar nessa volta. O segundo é que existem, a gente chama, 2 tipos de diástase. Diástase funcional, tá? Que é o seguinte, até 2 dedos, vamos dizer assim. Ok?
Então, até 2 dedos. Você mediu lá. Tem ali, cabe um dedo, pô, nem diástase você tem. Separou, depois o teu corpo vai voltar e se você recuperar essa distensão que o abdômen sofreu, essa flacidez, ele vai voltar. Olha lá, alguém comentando, o problema é o retorno precoce, de forma inadequada. Exatamente. Pode piorar, exatamente. Se faz abdominais, se carrega muita sobrecarga, pode piorar. Agora, se ela é maior, 3 dedos ou maior, e obviamente que até 3 dedos ou 3 centímetros ou mais, a gente chama ela de diástase. Ai, me faltou o termo agora. Físio, me ajudem aí o nome da diástase maior que 3 dedos. É um nome até que dá medo. Mas não é a maior também, né? Tem uma outra Não, diástase depois dessa, não. ou essa é a mais... A Raquel me perguntando. Não, eu vou lembrar o nome já já. Tá. 2 pessoas perguntando sobre a cinta. Por favor, não usem cinta no pós-parto. Não usem cinta. Vocês já quebraram, não sei se vocês já viram alguém que quebrou um braço, quebrou uma perna, e aí põe um imobilizador ou um gesso. Olha lá, temos que usar cinta ainda na maternidade? Não, não usem cinta nenhuma, nem comprem. Eu sei que as empresas de cintas aí vão me matar, mas vocês gastam lá 300, 400 reais para uma coisa que não só não ajuda vocês, mas faz mal. Tá? Primeiro ponto. Então, vamos lá, falando sobre a cinta, que é tão importante. Então, você já imobilizou um braço, ficou lá 1 mês com gesso. Hoje em dia não tem mais gesso, mas com esses imobilizadores. Quando vocês tiram o gesso, está assim o braço ou a perna. O que acontece? Você está deixando de trabalhar um músculo que precisa ser ativado. Então, quando você vai pegar o bebê, quando você vai abaixar, vai virar para o lado, o abdômen precisa, até para manter a postura, ele precisa ser ativado, ele precisa trabalhar. Se você vai lá e imobiliza ele não trabalha. Qual é o segundo ponto? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com essa almofada. Imagina que esse aqui é o nosso abdômen e a gente põe uma cinta assim, ó. O que acontece? A gente exerce uma pressão para cima e uma pressão para baixo. Então, cinta no pós-parto é incontinência urinária e excesso de pressão também sobre o diafragma, dificultando inclusive a respiração da mãe. Então, a cinta, ela serve, de certa forma, para dar um conforto ali nos primeiros dias, mas que, na minha opinião, não vale o investimento. Tá? Especialmente ali para uma mãe que teve uma cesariana e tal. Uma calcinha bem sustenta bem aquela alta, faz o trabalho. Então, não gastem dinheiro com cinta, porque só faz mal. Ok? Tem um comentário, Cássia, que gestante que pratica atividade física no período gestacional tem mais facilidade. Gestante que pratica atividade física na gestação tem uma incidência menor de diástase. E com o grau, o tamanho dela menor. Tá? Então, é muito importante que se exercitem na gestação também. E também o peso, penso que tem alguma relação, se ela praticou atividade física na gestação, ela perde o excesso de peso mais fácil ou não? Isso também vai depender do... Até sim, imagina uma mãe, olha só, primeiro, se ela se exercitou, ela já vai ganhar menos peso. Já começa, que é um ponto bom. O segundo é que imagina uma mãe, e eu já tive inúmeras, que treinou até o dia do parto. Ela teve um parto normal e voltou a se exercitar 20 dias depois, que é possível depois de parto normal. Ela praticamente não parou nada, né? Então, sim, ela se exercitar na gestação vai ajudar muito. Bom, uma pergunta, eu estou me antecipando aí nas suas perguntas, Cássia, desculpa. Pode ir lendo, me ajuda aí também. Tem como prevenir a diástase? Isso, seria com exercícios físicos em geral, algo além? Vamos lá, Débora. Primeiro ponto é o seguinte, como eu disse há pouco,
Uma mulher que se exercita na gestação, obviamente, assim, sem fazer, né, excessos de abdominais, que a gente sabe que pode piorar, tem diástases menores. Segundo, não existe um exercício especialmente, ou especial, que você fala assim, se você fizer esse exercício, você não vai ter diástase. Então, a gente costuma, assim como eu falei ali no pós-parto, a usar a respiração, especialmente a expiração, como um fator de ativação da faixa abdominal. Então, toda hora a mãe está expirando e tentando ativar a sua faixa abdominal. Agora, imagine uma mãe que faz, porque o bebê dela é gigante, né, uma barriga muito grande, ou ela tem muito líquido amniótico, não há exercício que eu faça para o abdômen que vai impedir da barriga dela crescer. E aí, quanto mais a barriga dela crescer, maior a chance dela ter uma diástase maior. Então, não tem como prevenir. Assim, faça exercício que vai ser menor e torça ali para o teu bebê não ser muito gigante, para não ter muito líquido. Quer dizer, aquela história de que barrigona linda, bonita, pode até ser bonita, mas não é tão saudável para essa recuperação do abdômen depois. Tá. Antes da gente responder a pergunta aqui da Sabrina, queria te perguntar, já que você tocou no ponto de cesárea, é uma recuperação diferente, a atividade diferente. Eu vou, assim, eu imagino a sua resposta, eu imagino que todo mundo saiba, né, ou pelo menos imagine que o retorno, a recuperação de um parto normal seja muito mais tranquilo, né, do que uma cesárea, mas eu queria ouvir de você, de um profissional, como é que é esse retorno de uma pessoa que passou por uma cesárea, de uma mulher que passou por um parto normal. Sim. A gente, na verdade, tem que entender a mãe, tem que fazer uma avaliação no pós-parto, a Cássia, de vários aspectos. Não é a única avaliação, e eu vou explicar até por quê, se ela teve parto cesáreo normal. Então, a avaliação no pós-parto envolve se ela se exercitou na gestação, até quanto, né, que exercícios ela fez, sim, qual foi o tipo de parto, quanto tempo que ela teve o parto, né? E aí, por exemplo, teve cesárea, o abdômen foi muito afetado. Ele foi cortado, né? Foi costurado. Como a gente ouve falar, corta-se 7 camadas, né? Então, sim, essa recuperação do abdômen é muito diferente. O abdômen de uma mãe que não sofreu a cesariana, não teve um corte, não tem pontos, foi muito menos afetado. Em compensação, a gente pode entender que durante um parto normal, o assoalho pélvico possa, não quer dizer que possa ter sofrido mais. Então, a avaliação da fisiopélvica também entra como importante. Então, a gente sim entende que a cesariana eu preciso de muito mais cuidados com o abdômen, mas no parto normal eu também preciso avaliar o assoalho pélvico, coisa que eu não precise avaliar o assoalho pélvico com a cesariana, mas a chance dele ter sofrido um acometimento maior é menor durante a cesárea. Então, sim, a gente tem que levar aquele que a mãe teve ali um corte, teve pontos nesse abdômen, em todas essas fáscia, pele, e essa recuperação tem que ser bem cuidadosa pós-cesariana. Bom, a gente tem 14 minutinhos ainda de live, porque depois disso o Instagram derruba a gente. Então, a gente tem aqui a pergunta da Sabrina, falando que qual tipo de exercício é melhor fazer, que a gente está em pandemia, não consegue ir para academia, fazer atividade ao ar livre, o que é melhor, a caminhada? E aí eu vou engatar aqui com a pergunta da Poliana também, que ela fala sobre a frequência cardíaca. Como praticar e como controlar. Vamos lá. Teoricamente, né, a gente está vendo aí um pouco a abertura dos parques, a abertura, né, enfim, as pessoas... Então, assim, eu sempre
estou com um pouco de cuidado de fazer atividade física ao ar livre ainda. Eu acho que a gente aqui no Brasil não está podendo se dar ao luxo de ir para um parque, sei lá, lotado de gente, né? Uma pessoa que passa correndo do seu lado, suando, tem a chance ali. Hoje em dia a gente tem, nem todo mundo está usando a máscara. Então, a caminhada é um bom exercício. Eu falei, né? Ele ajuda a controlar os níveis glicêmicos, melhora a tua condição cardiorrespiratória, mas ela não deve ser a única, né? É muito importante para a mãe fazer exercícios resistidos. Então, com elástico, com um pezinho, levantar e sentar. A solução que a gente da Fitmami criou para isso foi aulas por videoconferência. Então, se você estiver grávida, a Sabrina, né, te interessar, chama lá a gente no privado, que a gente tem aulas que eu mesmo tenho ministrado. As aulas têm lá o seu horário, inclusive hoje foi dia de aula. As mães que não conseguem fazer, a gente grava e manda a gravação pelo Zoom. E então, assim, o importante é você tentar fazer algum exercício resistido também, tá? Olha lá, Poliana, exercícios livres resistidos dão para fazer em casa. É isso, levantar e sentar de uma cadeira, pegar sei lá, deixa eu ver, eu tenho alguma coisa aqui, um saquinho eu peguei aqui uma caixinha de chocolate, mas uma garrafa de água e fazer aqui, enfim, dá para fazer, né? Outra coisa, hoje em dia é super fácil, eu uso bastante esses elásticos. Então, esse é o exercício resistido. Então, a gente pode puxar, levantar, e tem empresas que entregam em casa. Você não precisa sair da tua casa. Você compra, ela vai entregar lá na sua casa. Inclusive, depois me perguntem que a gente tem uma parceria e eu tenho até um cupom de desconto com uma dessas empresas, elas entregam aí na sua casa. Subir escada, a Sheila está perguntando, é uma boa sim, Sheila. Mas deixa eu explicar duas coisas. Subir é muito melhor que descer. Não desça de escada, tá? Vocês estão com os tornozelos afrouxados, um pouco, né, do centro de gravidade alterado para frente, então o risco de queda na descida é enorme. Não desça a escada, por favor. E subir pode ser um bom exercício, mas usem ali, sabe, um apoio. Eu sei que hoje não está se recomendando pegar nos corrimões, porque pode estar contaminado, né? Mas subir escada sim é um bom exercício. Tem uma pergunta importante que é sobre a frequência cardíaca, né? Hoje em dia, a gente tem pesquisas que comprovam que a gestante, seja ela totalmente descondicionada, seja ela relativamente condicionada, quer dizer, já vai para a academia, eles conseguiram descobrir, né, por pesquisas científicas, que o bebê está protegido, olha só, até 90% da frequência cardíaca máxima. Então, tem uma história que já é bem antiga e descartada atualmente, que a mãe tem que ficar entre 130 e 140 batimentos por minuto. E como é que, se você não fez um teste, você sabe qual é a tua frequência cardíaca máxima? É bem complicado. Então, o melhor dos mundos, a gente deve estar quase acabando o tempo, né? É que você, antes de engravidar, fizesse um teste de frequência cardíaca máxima, sem estar grávida, e aí trabalhasse a 70%, 75% daquela frequência cardíaca máxima. Como a grande maioria das mães não faz esse teste, a gente usa outros dois modelos, vamos dizer assim, ou técnicas de avaliação. Uma chama escala de Borg, que é percepção individual do esforço. Quer dizer, para você, e vocês vão ver que cada pessoa vai ter, né, a mais condicionada vai ter um limite, a outra menos condicionada vai ter outro, mas para você, de 0 a 10,
quão intenso está aquele exercício. E vocês podem ficar 7, 7,5 com muita tranquilidade da percepção de vocês. O outro a gente chama de talk test, ou teste da fala. Você consegue se exercitar e conversar ao mesmo tempo? Está numa boa intensidade. Agora, a partir do momento que aquele exercício já não te permite conversar, então ele está ficando muito intenso, precisa baixar um pouquinho a frequência, tá bom? Mas não se fixem por um número, tá? Porque hoje em dia até a gente entende que esse número pode ser até mais alto, mas seria importante ter uma avaliação da frequência cardíaca antes da gravidez, o que é bem difícil. Uma coisa que eu acho super importante, Ale, é individualizar cada treino, né? Porque cada gestante tem uma história, tem uma idade gestacional, tem um bebê que está talvez ou não em condições X, Y, Z, então tentar personalizar ao máximo, né? A importância de ter esse olhar. As tuas aulas são aulas também individuais ou você trabalha com, sei lá, um grupo mais homogêneo? Como é que funciona? Na academia física, elas são bem individualizadas, né? Então, a gente deve reabrir a partir da próxima segunda-feira. A gente vai estar ali perto do Parque do Ibirapuera, para quem está em São Paulo e quiser fazer uma aula experimental, conhecer. As aulas serão individualizadas, já eram e continuarão sendo, com todos os protocolos de segurança, mantendo o distanciamento, máscara, álcool, enfim, tudo que é possível, possível não, tudo que é necessário. Já as aulas online, eu vou tentando, como eu que ministro, né, entender aquele grupo, como você falou, ver que se é um grupo homogêneo ou não, e tentando dar exercícios orientados ali para aquele grupo, sabe? Então, não dá para fazer... Agora, a gente tem também, eu tenho um bom número de alunos, minha manhã está inteirinha tomada com aulas individuais por videoconferência. Então, a mãe liga a câmera lá na casa dela, eu aqui na minha, ou as minhas professoras que trabalham comigo, e a gente vai olhando ela fazer, vai orientando, e é totalmente individualizado também. É que aí nem todo mundo ou pode pagar, ou enfim. Então a gente tem essas aulas em grupo e a gente tenta dar uma homogeneizada e escolher o exercício de acordo com a necessidade daquele grupo. Muito legal. Bom, Ale, faltam 5 minutinhos só para a gente terminar. É muito assunto, né, para pouco tempo. Mas acho que já deu para a gente dar uma introdução, pelo menos. Eu queria que você deixasse algum recado para as gestantes ou para aquelas mulheres que acabaram de ganhar bebê. Sim. Primeiro é assim, né? Curtam a sua gestação, curtam o seu bebê. É muito importante, sim, fazer atividade física, mas sem estresse. O estresse é muito pior, sabe? Sem pressão. Para ser uma fase muito bem lembrada, né? Tanto a gestação como o pós-parto. Então, a atividade física melhora esses hormônios, né, do bem-estar, tanto na gestação quanto no pós-parto. Então, procure sim praticar atividade física, mas sem estresse, sem pressa, sem a todo custo, né? De uma forma cautelosa, de uma forma bem orientada. Procure, se você puder, né, por profissionais que efetivamente sejam capacitados. Então, isso vai fazer que esse momento passe com mais alegria, enfim, com mais saúde, né? Então, eu agradeço muito, Cássia, o convite. Espero ter podido, né, responder bem todas as dúvidas aí das participantes. E eu me deixo sempre, o meu Instagram está aí, né? Me deixo sempre à disposição para responder todas as perguntas. Eu mesmo vou lá, sabe? Não tem assessor de imprensa, não tem nada. Eu mesmo vou lá, respondo em seguida. Então, se tiverem dúvidas no que vocês estão fazendo, seja na gestação, no pós, podem me mandar perguntas que eu vou responder com todo prazer. E, enfim, é isso aí. Muito obrigado. Maravilha, super obrigada a você aí por ter dedicado aí 1 hora do seu dia para a gente ajudar a esclarecer, tirar mitos, enfim. Estamos aqui à disposição também, Alê,
Se precisar de alguma coisa, só chamar. Essa live vai ficar gravada aqui na nossa IGTV e vai depois para o nosso canal lá no Instagram. Amanhã, como eu comentei com vocês, a gente vai falar sobre incontinência urinária e na quinta-feira sobre nutrição. Então, estão convidados também aí para participar. Ale, uma ótima noite para você, um ótimo retorno aí para o presencial, né? Que eu tenho Isso aí. certeza que a gente querendo também. Muito obrigado a você, muito obrigado a todas que perguntaram, enfim, que participaram. Um beijo a todas. Um beijo. Obrigado. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau. Boa noite.